hoje nós vamos resolver uma questão sobre calorimetria. E essa questão é da PUC São Paulo, tá? Um bloco de chumbo de massa 1 kg, inicialmente a 227 graus, é colocado em um contato com uma fonte térmica de potência constante. O gráfico mostra como varia a quantidade de calor absorvida pelo bloco em função do tempo. E ele traz para a gente as seguintes informações. Considere para o chumbo calor latente de fusão de 6 calorias por grama, temperatura de fusão de 327 graus Celsius, o calor específico no estado sólido de 0,03 calorigramas. E ele nos fala que o bloco de chumbo é aquecido até que ocorra uma fusão completa. O gráfico da temperatura em função do tempo, que descreve o processo sofrido pelo chumbo, é... Então, antes de mais nada, vamos analisar novamente a questão e coletar alguns dados, tá? O calor latente de 6 calorias por grama, temperatura de fusão, que é o nosso objetivo, e o calor específico no estado sólido. Esses dados vão ser essenciais para a gente nesse momento, tá? Primeiro, vamos notar aqui que com 10 segundos, né? Esse objeto, ele teve uma transformação de 3.000 calorias, que é a quantidade de calor. Quando um objeto ele tem uma temperatura alterada, ele sofre uma mudança em suas dimensões, ele recebe uma temperatura, né? Ou seja, ele vai ser aquecido. A gente passa então a calcular o calor sensível. Ele terá uma temperatura alterada. Ele tem que chegar ao quê? A 327 graus Celsius para poder acontecer a fusão. Então, a gente vai precisar da formulazinha aí do calor sensível para essa questão, tá? E eu coloquei algumas informações só para a gente ficar situado, né? Que o Q é a quantidade de calor, o M é a massa do corpo, o Czinho é o calor específico, o ΔT, e esse T tem que ser T maiúsculo, não pode ser um T minúsculo, porque T minúsculo é de tempo e T maiúsculo é de variação de temperatura. Muito cuidado na hora de passar esses dados para a sua resolução. O L de calor latente de fusão, tá? Então, após a gente ter pego todos esses dados, a gente vai calcular a variação de temperatura, tá? Então, a gente vai pegar o quê? Então, a gente vai precisar do Q, que é a quantidade de calor, que o gráfico já mostra pra gente ali 3.000 graus, né? A gente vai precisar ali do calor específico do sólido e também nós vamos precisar de transformar a massa, que ele fala ali que ele fala no início do problema que é de 1.000, que é de 1 kg, vamos passar essa massa para gramas, tá? Ficou bem tranquilo que a gente quer calcular a variação de temperatura, eu já deixei aí prontinho para vocês, né? Então, a gente vai ter o quê? Que 1.000 vezes 0,03 dividido por 3.000, e nós vamos chegar a que ele teve uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. O nosso próximo passo vai ser trabalhar essa questão da fusão. Quando a gente fala em fusão, a gente está falando do calor latente, né? Ou o calor de transformação. E ele deu esse calor latente para a gente no problema, né? Que foi de 6 calorias por grama. Lembrando que o calor latente está intimamente relacionado com o tipo das ligações químicas formada entre os átomos de uma molécula e, consequentemente, com a quantidade de grau de liberdade que ela apresenta, tá? É só uma informaçãozinha mesmo. Então, a fórmula para calcular o calor latente vai ser o quê? A quantidade de calor vezes a massa vezes o calor latente, que a gente vai representar aí pela letra L, tá? Então, ficou muito tranquilo, né? O que a gente já tem a informação ali da massa e do calor latente, agora a gente precisa saber o valor da quantidade de calor, né? Então, a gente só multiplica o 1.000 por 6 calorigramas e a gente encontra 6.000 calorias, tá?
Se a gente notar, então, o gráfico, ele a cada 5 segundos aumenta 1.500 calorias. Então, para a gente atingir essas 6.000 calorias, vamos precisar de 20 segundos. Com todas essas informações, chegou a hora agora de a gente ir para as opções e analisar o nosso gráfico novamente, tá? Então, portanto, a opção que após 10 segundos teve aumento de temperatura de 227 graus Celsius para 327 e mantém sem alterar, né? Ou seja, a temperatura ela fica constante por mais 20 segundos e só depois de 30 segundos acontece a fusão, é a letra D. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a questão. Deixe o seu like para que a gente possa fazer novos vídeos. Deixa também a sua dúvida e não se esqueça de inscrever no nosso canal.